Para a leitura da sentença, peço que todos fiquem de pé. Luciano Pereira da Luz, qualificado nos autos, nesta data foi submetido a julgamento perante o plenário do Tribunal do Júri desta comarca de Santa Cruz do Sul sob a acusação da prática de um homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, meio cruel e mediante dissimulação, além de ocultação de cadáver, fatos esses ocorridos em 1º ou 2 de abril de 2009, provavelmente em via pública e em horário incerto nesta cidade. Colocados em votação os quesitos formulados por este juízo em torno das teses contidas na denúncia, das considerações da pronúncia e do acórdão, além daquelas apresentadas pelas partes hoje em plenário, o ilustrado Conselho de Sentença, na primeira série alusiva ao homicídio, depois de reconhecer no quesito número 1 a ocorrência do fato e sua materialidade, logo após, votando o quesito número 2, reconheceu também a autoria direcionada ao acusado. Votando então o quesito número 3, ali decidiu o corpo de jurados, respondendo negativamente por afastar a hipótese absolutória, passando-se então à votação dos quesitos remanescentes. Na sequência foram votados os quesitos números 4, 5 e 6, referentes às qualificadoras do motivo torpe, do uso de meio cruel e da dissimulação, todas acolhidas e afirmadas pelo Conselho de Sentença. Por fim, na segunda série, foi afirmada no quesito número 1 a existência e materialidade da ocultação do cadáver, e no quesito número 2 foi reconhecida a autoria apontada ao réu. No terceiro e último quesito, os jurados, com resposta negativa, afastaram a hipótese de absolvição pelo fato conexo. Ante o exposto, acolhendo a vontade externada pelo Egrégio Conselho de Sentença, declaro condenado o réu Luciano Pereira da Luz, qualificado nos autos por infração ao artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3 e 4, combinado com o artigo 61, inciso 1, a linha F, e ao artigo 211, todos do Código Penal. Operando a dosimetria das penas, pondera que o acusado, ao menos até ser preso, tinha labor e domicílio conhecidos, com personalidade sem demonstrar traço de inclinação para a habitualidade criminosa, tratando-se em verdade de réu primário. Sua conduta social foi abonada nos autos, com prova segura de que gozava de boa reputação em sua cidade de origem, General Câmara. Agiu motivado, sem dúvidas, por seu conflituado relacionamento amoroso com a vítima, havendo claros indicativos na prova de que o réu não aceitava o recente rompimento da convivência com a vítima. As circunstâncias, muito embora esteja aqui a se tratar de crime passional, assumem especial relevo à medida em que o acusado, valendo-se de encontro combinado com a vítima, tanto que esta saiu de casa dizendo que logo voltava, havendo prova também que trocaram ligações telefônicas até que se encontraram, mais uma vez demonstrado que a vítima anuiu e aderiu ao encontro, porque certamente nele não via qualquer risco, terminou disso se valendo para matá-la. As consequências do fato são afetas ao tipo penal examinado, pois a morte é elementar do crime de homicídio. Porém, não se pode perder de mira que a vítima era mulher jovem, com toda uma vida pela frente e ainda com muito por dar ao núcleo familiar e à própria sociedade. A culpabilidade do réu no evento foi extensa, haja vista que imensa reprovabilidade social encerrada na conduta esposada. Por fim, não há indicativos na prova de que a vítima possa ter colaborado, ao menos no dia do fato, para o indesejado desfecho delituoso. No que pertine à ocultação de cadáver, ainda há de se ponderar que o corpo provavelmente foi achado cerca de 18 ou 19 dias depois do desaparecimento da vítima por expressa interferência do acusado e de seu advogado da época, tal como hoje relatou a testemunha ouvida em plenário. Com base nessas diretivas, fixo ao réu Luciano Pereira da Luz para o crime de homicídio, pena base de 17 anos de reclusão. A denúncia articulou o agravante da prática do crime com violência contra a mulher na forma da lei específica. O requerimento para reconhecimento de tal agravante foi repetido hoje em plenário pelo agente do Ministério Público, tal como agora exige o artigo 492, inciso 1, a linha B, do Código de Processo Penal. No presente caso, não obstante não mais existisse o núcleo familiar, já que a ofendida era a ex-mulher do réu, possível a incidência da Lei 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha, que cuidou justamente de proteger quaisquer situações derivadas de relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação, artigo 5º, inciso 3 da lei.
Ou seja, a vítima Margarete estava em situação de proteção da lei específica, e nesse caso não se pode deixar de reconhecer que o crime efetivamente foi cometido com violência contra a mulher, na forma da lei editada justamente para preservar a integridade física e os direitos das mulheres, no mais das vezes agredidas covardemente por aqueles de quem não poderiam esperar que assim agissem. Portanto, reconhecendo a agravante, aumenta a pena do homicídio em 1 ano, restando então a pena ainda provisória de 18 anos de reclusão. No entanto, 2 qualificadoras aqui funcionam como agravantes, já que as 3 qualificadoras reconhecidas pelo júri são assim consideradas na parte geral do Código Penal, razão porque majora a pena em 2 anos por cada qualificadora remanescente, disso redundando um acréscimo de 4 anos a pena do homicídio. Como não há outras circunstâncias modificadoras da pena a serem aqui consideradas, torna definitiva para o crime de homicídio a pena de 22 anos de reclusão. Para o crime de ocultação de cadáver, artigo 211 do Código Penal, levando em conta os mesmos parâmetros acima considerados, fixo a pena base em 2 anos de reclusão. Nesse caso, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, nem tampouco causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torna definitiva para o crime de ocultação de cadáver a pena de 2 anos de reclusão. Tal como prevê a espécie, cumulativamente condena o réu ainda a sanção pecuniária de 10 dias multa, cortados unitariamente 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato, com atualização monetária desde lá contada pelo IGPM, considerada para tanto a situação econômica atual do réu, aliás defendido pela Defensoria Pública do Estado. Presente a hipótese de concurso material e feita a operação aritmética correspondente, vai o réu Luciano Pereira da Luz, condenado à pena total de 24 anos de reclusão e 10 dias multa, estes na cotação unitária antes já estabelecida. Dita pena será cumprida em regime inicial fechado, junto ao presídio de São Jerônimo, onde o réu já se encontra e deverá ser recomendado. Não poderá o acusado apelar em liberdade, pois rígidos se mantém até hoje os motivos que levaram à decretação primeiro de sua prisão temporária e depois de sua prisão preventiva, reprisando-se aqui por ainda cabíveis todos os fundamentos dos decretos prisionais anteriores. Verificando-se desde logo que o homicídio qualificado está elencado no rol dos crimes hediondos, todos previstos no artigo 1º da Lei 8.072 de 1990, declaro a hediondez do crime cometido, a fim de que tal situação seja considerada no cumprimento da pena, especialmente no que se refere ao cumprimento inicial em regime fechado, na fração mínima de 2/5. Condena o acusado ainda a pagar as custas do processo, que faz com amparo no artigo 804 do Código de Processo Penal. Desnecessário comunicar aos familiares da vítima, nos termos do artigo 201, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, porque presentes a sessão até o final, inclusive firmando a ata. Deixo de arbitrar valor indenizatório mínimo, como agora dispõe o artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal, pois, embora praticado o fato quando já em vigor tal dispositivo, não há na denúncia requerimento de indenização e tampouco foi oportunizado ao réu no curso da instrução criminal defender-se da possível obrigatoriedade de indenização dos danos causados. Desse modo, afasta a condenação em valor indenizatório por não ter tal questão passado pelo crivo do contraditório da ampla defesa. Reconheço ao acusado a detração da pena, com base no artigo 42 do Código Penal, computando-se o tempo de prisão provisória até aqui cumprida. Com o trânsito em julgado, averbar na distribuição, remeter o boletim informativo e ficha PJ 30 por meio eletrônico, oficiar ao TRE os moldes do artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal, lançar as contas de custos e de multa e formar o PEC para oportuna remessa à VEC local, expedindo-se desde logo, no entanto, o PEC provisório. Quanto aos bens apreendidos no curso da investigação e utilizados na execução do crime, deixo de decretar o confisco em favor da União, pois a lei só permite o confisco de instrumentos cujo fabrico, uso, porte ou detenção constituam um fato ilícito. Sendo assim, disponho que o boné e o tênis deverão ser devolvidos ao acusado quando transitado em julgado a sentença, enquanto o par de brincos e os documentos deverão ser restituídos aos familiares da vítima. Quanto aos demais bens, machado, porretes, martelo, corda, proceda-se de acordo com a portaria número 100/2011 da Direção do Foro, ajustada à consolidação normativa judicial da Corregedoria Geral da Justiça. Lida a sentença às 20 horas e 25 minutos, com a intimação dos presentes, podem sentar. Sobe
familiar já pode se dirigir ali ao recinto. Encerrada a sessão, obrigado.